Olá, muito boa noite a todos. Vamos iniciando aqui a nossa live hoje, dia 13 de setembro, com uma convidada e um tema. Uma convidada e um tema muito especial, né? Um pouco diferente do habitual que a gente conversa aqui, mas eu achei um tema importante porque eu acho que diz respeito a muitas pessoas, né? Principalmente as mulheres, que são mais acometidas pelo problema que a gente vai conversar aqui hoje. E assim, fazendo um breve resumo do que vai ser comentado aqui nessa noite de hoje, a gente vai falar sobre as principais queixas álgicas, né? Os processos dolorosos crônicos que acometem principalmente as mulheres. Tâmara vai falar sobre alguns tipos de dor específica, que ela tem mais experiência em lidar, como dores relacionadas às questões neurológicas, ortopédicas, lombares, né? Muito comum. E logo na sequência eu vou falar também de alguns tipos de dor específicas que eu tenho mais experiência em lidar na prática, como fibromialgia e enxaqueca. Então é claro que, de uma maneira geral, todos os quadros dolorosos, eles estão presentes tanto em homens como em mulheres, né? Não tem essa discriminação de só mulher sentir dor, não é isso. Mas a gente sabe que, mediante fatores ambientais, estilo de vida, toda a sobrecarga que a mulher tem hoje em dia, a gente sabe o quanto esses processos dolorosos estão bastante presentes nesse público, né? Então, como Tâmara tem uma experiência também com o público feminino, é isso que a gente vai discutir hoje. Tâmara não chegou aqui ainda, espero que ela entre quanto antes, né? Mas, assim, até ela entrar, a gente vai fazer uma introdução, certo? Com o tema. E aí eu já vou chamando aí a atenção de todo mundo para duas coisas. Eu vou falar mais sobre a fibromialgia e a enxaqueca, né, que é muito constante no público feminino. E tem um aviso também, ela já entrou aqui. Tem um aviso também que eu dei no story que eu acabei de gravar, mas pode ser que nem todo mundo tenha visto. Vou reforçar aqui. Boa noite. Até o meio da live vou relembrar todo mundo que participar, ficar aqui durante a live e que mandar um direct pra mim, dizendo quero minhas receitas, manda lá essa mensagem, quero minhas receitas. Eu vou mandar, tá? Pra todo mundo que enviar o direct pra mim, uma relação com algumas receitas saudáveis, gostosas e anti-inflamatórias. Então vão ser super úteis para as questões dolorosas, né, que a gente vai falar aqui hoje, mas também de uma maneira geral são receitas que têm composição com a característica muito preventiva, antioxidante, anti-inflamatória, rica em fibras, né, fitoquímicos, então vai ter um monte de benefício independente da situação, certo? Então todo mundo que tiver interesse, durante a live, manda um direct pra mim, dizendo quero minhas receitas, que mais tarde, quando a gente finalizar aqui a live, eu vou mandar pra vocês a receita com certeza, porque eu quero que todo mundo aproveite aqui o conteúdo da live, certo? E também depois possa, né, aproveitar lá as receitas que vocês vão receber e preparar para experimentar, certo? Então, vamos lá, né? Tâmara já tá aqui, já chegou. Eu já fiz uma breve introdução do tema, tá? Mas é óbvio que eu vou deixar a convidada falar mais, entrar mais em detalhes sobre esse tema. E assim, eu vou apresentar a Tâmara, tá, gente? Tâmara vai entrar na live, depois eu vou fazer uma breve introdução geral, uma retomada geral para quem tá entrando agora. Você quer a Tâmara? Então você já manda pra mim que eu mando pra você também. Manda lá a mensagem. Então, assim, eu vou fazer vou chamar a Tâmara, fazer uma breve introdução, depois eu vou passar a palavra pra ela, certo? Começar a explicar pra vocês a experiência que ela tem. E no final, gente, só lembrando também, ela vai passar algumas técnicas, né? Eu não sei bem o que é que ela vai explicar pra vocês, mas ela vai passar algumas técnicas, algumas coisas práticas pra vocês fazerem em casa, com o intuito tanto preventivo quanto na modulação de processos dolorosos que vocês porventura tenham, né? Já mandou, beleza, o seu vai ser o primeiro, que eu vou enviar depois. Então, vamos lá. Tâmara Santana é fisioterapeuta, com formação em avaliação e tratamento das disfunções da coluna e tratamento da dor com dry needling, experiência com dor e lesões em ortopedia e neurologia. Atua no Instituto Arara Azul de Obesidade e atua também em domicílio, tá? Então eu vou chamar a Tâmara aqui.
Olá, Tâmara, boa noite, que bom Olá, revê-la. boa noite a Tudo você e a bom? todas que estão presentes aqui na live. Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Luan entrou ali agora. Muito bom, Tâmara, ter você aqui. Quando eu lembrei desse tema, né? Porque eu achei um tema, assim, um pouco diferente do que eu habitualmente converso aqui com as seguidoras, com as minhas pacientes, mas é uma coisa que acontece bastante, né? E a gente sabe o quanto esse problema acomete mulheres. Então, aí eu fiquei pensando, gente, quem eu chamo? Aí eu falei, não, tem que ser alguém que tenha, além de conhecimento, tenha prática, né? E eu sei que você tem uma experiência com essa questão aí de dores, trabalhar com o público feminino, então eu lembrei logo de você. Então, seja muito bem-vinda, tá? Eu já fiz Obrigada. aqui uma breve introdução, você já mandou sua mensagem lá no direct, você vai receber suas receitas, fique tranquila. E Muito reforçando importante. aqui, gente, você vai receber, você vai ser a primeira. E reforçando aqui, gente, quem durante a live mandar lá no meu direct, quero minhas receitas, a mensagem, quero minhas receitas, vai receber uma relação com algumas receitas que eu preparei carinhosamente, tá? De sucos, tem várias coisas. Anti-inflamatórias, antioxidantes, que obviamente vão melhorar processos dolorosos, mas independente de haverem processos dolorosos ou não, é muito positiva, né? Porque a composição é cheia de fitoquímicos, de vitaminas, de minerais, de fibras. Então, são receitas super saudáveis e independente da situação. Então, quem tiver interesse, manda lá uma mensagenzinha no direct. Quando a gente finalizar a live, eu vou mandar para todo mundo, tá bom? Então, Tâmara, seja muito bem-vinda. Eu vou passar a palavra para você. E, assim, só dando um ponto inicial, né? Eu queria que você falasse, que eu acho que é o que interessa aí a todo mundo que está assistindo e que vai assistir depois a live. É, explica essa questão das questões dolorosas crônicas, né? Quais são os tipos de dor crônica que são mais comuns, que acometem mais as mulheres? E dentro da sua experiência, assim, o que é que você observa como fator causal? Essas mulheres, elas são mais vulneráveis? Tem alguma situação específica, algum estilo de vida específico que vulnerabiliza mais essas mulheres ou não? Certo. Olha só, para começar, eu quero dizer que esse tema dor é um tema super complexo. Primeiro, porque é um tema relevante na nossa sociedade. Muitas pessoas, homens e mulheres, sofrem com dores, sejam elas agudas ou crônicas. E ele é complexo porque, principalmente falando de dor crônica, a gente tem um gargalo, né? Uma dificuldade de diagnóstico, de tratamento. E aí a pessoa fica, principalmente as mulheres, meses e anos sofrendo com dor. Ninguém, e eu falo sempre isso, sempre uso esse termo, ninguém merece sentir dor. Por mais que você use medicamentos, chega um momento que a dor crônica, ela acaba não respondendo mais ao uso dos medicamentos. E aí essa mulher, ou o homem também, né? É porque é mais frequente mulher. Desculpa. Essa mulher que tem dor crônica, ela além de uso de medicamento frequente, gasto também com isso, tem a irritabilidade, fica desgostosa da vida porque está sempre com dor. E eu vejo muito frequentemente essas questões sociais acontecerem. Ah, eu tô com dor, já tomei remédio, não resolveu. Tem uma viagem, tem um passeio, tem uma coisa para ir. Aí ou a pessoa não vai, ou seja, essa dor já está implicando na participação Uhum. social dessa mulher ou desse homem. Ou então, essa mulher, ela vai, mas fica desconfortável. Já não é mais tão agradável para ela aquela experiência, aquele passeio, aquela situação. E também sofre julgamentos, Marijara. E meninas que estão aqui assistindo, né, e meninos? Muitas vezes, quem não compreende a dor crônica acaba olhando para essa pessoa que sente dor como alguém que só alguém que está sempre é, com reclamações, insatisfeita, nada tá bom, tá sempre reclamando. Então acaba que essa pessoa também fica desgostosa de estar em situações com outras pessoas, situações sociais. Aqui para mim tá dando uma travadinha, mas eu não sei se é o meu vídeo. Tá dando para me ouvir normal? Eu tô te ouvindo, agora a imagem tá travando para mim também. Não sei se a minha também tá travando para você, tá? Tá, mas o áudio É, tá correndo bem. o áudio tá Talvez normal, mas a imagem, para mim, tá travada.
Pode ser a oscilação aí da internet, né? É, eu já ouvi muitas pessoas dizerem também que quando fecha os comentários, melhora a fluidez da live. Será? A gente pode tentar dar uma olhadinha nos comentários para ver se melhora. Deixa eu ver. Pronto, vamos lá. Tá. Enquanto isso, eu vou continuar aqui. Tá. Então, falando sobre a questão de dor crônica. A dor crônica hoje já não é mais somente um sintoma. Eu não sei se quem está aqui com a gente na live sabe, mas a dor ela é dividida em duas classificações, a dor aguda e a dor crônica. E aí tem gente que pergunta, mas qual a diferença? Quando é que é aguda, quando é que é crônica? A literatura, que são os artigos científicos, né, que regem a nossa prática, diz que até 3 meses de duração, a dor é considerada aguda. Então, por exemplo, se você começou a sentir dor na coluna há 2 meses, essa dor ainda está dentro do quadro de dor aguda, que não é considerada... Oi? Sim, estou ouvindo. Pode falar. Estou ouvindo bem. Só a imagem que está travada, mas o áudio está normal. Vamos continuar. Vamos continuar. Eu vou indo também aqui para perto do molde enquanto eu vou falando, porque aí pode ser que isso melhore, né? Sim. Tá. Aí, como eu estava falando, a partir de 3 meses, essa dor já não é mais considerada dor aguda. Ela já passa a ser classificada como dor crônica. E aí é que a gente vai ter problema. Voltou, né? Voltou. Ótimo. Aí é que a gente vai ter problema. Por quê que a gente vai ter problema? Porque a dor crônica, ela já pode ser considerada uma patologia também. Sim. Já não é mais só um sintoma, tá? Olha só, a dor, ela deixa de ser um sinal, um sintoma, para se tornar uma doença, um CID, né? Ela ganha um código. Sim. Ela se torna uma patologia. E a dor crônica, gente, ela é muito mais difícil de tratar, porque eu sempre digo assim para os pacientes entenderem. Imagine que você sempre está passando informações para o seu corpo. Seu cérebro está vendo há 6 meses uma dor dentro do seu corpo acontecendo ali. E você não trata, você não resolve, não procura saber o que é. Então, ele, de alguma forma, ele relaxa e ele entende que aquilo ali faz parte do seu organismo, que faz parte do seu corpo, que não tem por que ele gastar energia e funcionários, né, que são as células, os hormônios, porque quando a gente usa os termos muito específicos fica difícil de entender. Então, o cérebro entende que ele não precisa se desgastar, gastar energia para resolver aquela dor, porque você também não está preocupado em resolver. Fora isso, a dor crônica, ela tem muitas associações na nossa cabeça. Então, por exemplo, vou dar exemplo para ficar uma coisa mais prática. Você começou a sentir dor na coluna quando você terminou seu relacionamento amoroso. E aí você começa a ter várias associações. É um lugar, é um cheiro que você sentiu naquele dia, uma comida, é uma palavra que a pessoa te deu. E aquilo vai sendo memorizado no seu corpo, no seu cérebro, vai gerando registros. Nosso corpo registra tudo que a gente vive, desde a vida uterina, né? Intrauterina. Só que a população leiga, nós, na maioria das vezes, não sabemos dessas coisas. E aí a gente vai deixando, ó, a dor pra lá. A gente não trata, não procura fazer novas conexões positivas, novos cheiros, novos amores, novas alegrias, novos alimentos, né? São muitas coisas que a gente pode gerar de estímulo positivo para que aquela dor, ela saia da nossa vida, a gente se livre daquela dor. Então é muito complexo, é um mundo de informações. Realmente. Interessante e super complexo mesmo, porque a gente pensar em dor como uma coisa pontual, como uma coisa aguda, não é o problema, né, Tâmara? Como você falou. Então, assim, até um certo período ela é aguda, tudo bem. Às vezes, né? Até uma automedicação, a depender do fator que causou, pode resolver. Mas o problema é quando ela passa a se tornar uma doença. Ela deixou de ser um sintoma e passa a ser um problema mais sério, crônico, né? Então, essa relação emocional que você fez é fantástica mesmo, porque às vezes a gente somatiza, né? Exatamente.
E assim, como eu trabalho muito com doença autoimune, o que mais a gente vê é somatização, porque a doença autoimune, ela tem como gatilho, já se sabe, né? Tanto no diagnóstico quanto na piora, questões emocionais. Então, estresse, aborrecimento, questões que desequilibram o emocional fazem a pessoa ter crise. Então, a questão do e o emocional está de mãos dadas, né? Totalmente. E essa janela de tempo dos 3 meses é a janela de tempo ideal, gente. Se tem alguém aqui que não sente dor, já guarda essa informação. Os 3 primeiros meses é o ideal para você resolver. Para você procurar o médico, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, quem for necessário para resolver esse problema. Se você postergar, você vai acabar tendo mais gastos, mais dificuldade, mais problemas para tratar sua dor. E mais comprometimento da qualidade de vida também, né? E o pior é o que a gente vê, o que é mais comum é as pessoas justamente adiarem esse tratamento. Você está me ouvindo? Eu caí de novo. É as pessoas adiarem, ficam se automedicando, empurram com a barriga, não procura saber o que é, não muda nada do estilo de vida, não muda nada das questões mentais, né, emocionais, as crenças, as coisas que muitas vezes levaram a pessoa àquela situação, ela não muda nada e continua naquela e de repente chega num limite do suportável, e aí quando ela vai buscar uma atenção médica, normalmente é a primeira que se procura, né? O problema já está instalado, como você disse, já tem CID. Então, esse CID aí vai demandar uma medicação ou várias medicações, e aí já entra custo, comprometimento de qualidade de vida, né, a dependência ali química, aquela medicação, enfim, uma série de consequências que se a pessoa tivesse buscado ver antes, né, nada aconteceria. Sim, quando a pessoa chega no médico, você falou sobre chegar no médico, e eu falei que é complicado o tratamento da dor crônica. Por quê? Difícil dar o diagnóstico correto e é difícil manejar o paciente de dor crônica. Por que é difícil dar o diagnóstico correto? Não é porque o médico não tem competência para isso, não. Mas muitas vezes a maioria da população vai buscar o tratamento quando está em crise. Quando a gente está em crise, e a maior parte das pessoas, né, seja por plano ou pelo SUS, elas vão ter acesso a um atendimento curativo, imediatista, medicamentoso, aquele tratamento rápido que não dá para a pessoa ficar 1 hora numa emergência. Lá o médico se consultando. Até porque muitas vezes a dor está tão grave, a crise está tão intensa que realmente a pessoa precisa logo de um medicamento intravenoso, né? Uma coisa mais forte. Então, é um atendimento rápido, o médico vai fazer perguntas rápidas, vai prescrever e foi. Aí, o que acontece? Você saiu dali do consultório aliviado da dor, você vai procurar saber qual é a causa? Não vai. Se você já teve alívio, pronto, resolvi meu problema. Tomei um tramal, tomei um anti-inflamatório aqui potente, vou ficar mais 2 meses bem, mais 1 mês bem e tá tudo certo. Depois eu vejo o que é que eu faço. Meses em meses. Depois eu vejo o que é que eu faço. Depois eu vejo o que é que eu faço. Exatamente. Tipo assim, vamos ver o que é que vai dar, né? Isso mesmo. Então, por isso que é difícil o diagnóstico, porque as pessoas têm o acesso errado, né? A busca errada pelo tratamento da dor. O certo é você procurar uma atenção primária, se for pelo SUS, que é o acompanhamento médico, o médico que vai na casa ou aquelas unidades de saúde da família, onde você pode ter um acompanhamento melhor, um médico que vai estar sempre te vendo, fazendo exames, certo? Ou se você tem plano ou condições de pagar particular, buscar o melhor tratamento, o melhor profissional, que seja referência na área, que vai fazer os exames, que vai conversar com você, que vai compreender as questões para além do físico, como você falou. O que está por trás? Qual é o plano de fundo por trás dessa dor? Porque isso é real. Hoje a gente já tem estudos científicos que dizem que 60% das doenças físicas têm questões emocionais como causa. Com certeza. Normalmente, a manifestação física, né? Seja ela qual for, é já o final de todo o processo ali de prejuízos que começaram muitas vezes há anos atrás, muitos anos atrás. O câncer mesmo,
mesmo, né? Já é comprovado isso, é como se fosse uma cristalização, uma materialização, vamos dizer assim, de algo que a pessoa alimentou de negativo ao longo de toda a vida. Tanto que tem algumas linhas, né, terapêuticas, terapia quântica mesmo, ela já relaciona o órgão específico ao tipo de emoção. Então, que coisa interessante, né? A raiva é fígado, então outros, a mágoa é mama. Então, tem isso, e isso procede realmente. Se a gente for conversar com pacientes oncológicos, né, e conversar assim com o tempo, para investigar todo esse histórico aí, infância, adolescência, relação com os pais, enfim, né, toda se for cavar fundo aí, você vai ver que no final das contas vai ter algum tipo de relação ali que aquela pessoa alimentou negativamente a vida toda, e aí ela fala assim, descobri um câncer. Só que aquilo ali não foi ontem, de ontem para hoje, né? Às vezes ela vem alimentando ali anos, décadas, até aquilo chegar. E com a dor não é diferente, né, Tâmara? Como você está falando. Não, não é diferente. E como você me perguntou também sobre a questão do diagnóstico, né, a dor mais frequente. Sim. A gente tem uma síndrome, Marijara, que ela é chamada assim, síndrome dolorosa miofacial. Os artigos que falam a respeito dessa síndrome, eles já dizem que ela é difícil de diagnosticar. Porque não tem exame complementar que dá diagnóstico para ela. O diagnóstico é prioritariamente clínico. Então, o médico precisa, claro, ter conhecimento sobre essa síndrome, compreender quais são as nuances, né, quais são os sinais e sintomas que estão relacionados a ela, fazer a avaliação física, que é o que falta muitas vezes, né, em muitos consultórios. E então, ele vai dar o diagnóstico da síndrome dolorosa miofacial. Não tem exame de imagem para ela. Tem, assim, alguns exames de termoavaliação que verifica a temperatura muscular para ver se tem tensão ali. Só que são exames que não tem baixa acurácia, né? Ou seja, que tem baixo nível de evidência que são capazes de comprovar de fato a síndrome dolorosa. Essa síndrome, Marijara, é a síndrome que eu mais atendo. E é a síndrome que mais gera dor muscular, desconforto e baixa qualidade de vida nas mulheres. Só que, em contrapartida, eu nunca recebi um diagnóstico médico dessa síndrome. Nunca nenhum paciente chegou para mim com o diagnóstico médico. Na maioria das vezes, o diagnóstico é tendinite, diagnósticos mais corriqueiros, né, que a gente está mais acostumado a ouvir. Fibromialgia, muitas vezes chega, mas raramente, nunca chegou para mim essa síndrome. E na avaliação eu consigo identificar claramente que é ela. E aí, só para vocês entenderem o que é que denuncia essa síndrome. E aí vocês vão se avaliar também, né? É bom a gente se conhecer. Dor muscular ou dores articulares, porque podem ser geradas por ela também. Queimação. Então, a pessoa pode falar assim, eu sinto dor na coluna, mas uma sensação de queimor, de ardência, né? De cansaço. Isso é característico da síndrome. Quando a gente palpa, quando a gente toca a região que o paciente está falando que ele sente dor, o paciente tem das duas uma. Ou ele se contrai, ele pula na maca, assim, né? Ele tem uma atitude corporal de que está incomodando. Ou então ele refere verbalmente que está doendo, né? Ai, aí, incomodou. Isso daí é um sinal claro, bem característico de que a pessoa tem essa síndrome muscular. Uhum. E outras coisas como fadiga, fraqueza, os pontos não podem ser evidentes também, né? Às vezes o paciente pega e ele sente que está bem alta aquela região, que está dura. São essas tensões que mais caracterizam a síndrome dolorosa miofacial. Mas o que eu mais acho interessante dessa síndrome é que nas descrições científicas mesmo, elas estão associadas a questões emocionais. Problemas emocionais, mágoas, raivas, questões mal resolvidas, né? Insatisfações. Elas estão juntas. A síndrome e as questões emocionais. E, só para fechar,
essa questão do diagnóstico. Geralmente, o paciente, a paciente que tem essa síndrome, não tem outro diagnóstico. Tipo assim, já foi em vários médicos, já fez exame, tá tudo ok. Mas a dor e os problemas estão sempre ali. É uma dor subjetiva, assim, por exemplo, você citou a fibromialgia. E como eu tenho pacientes com fibromialgia, o que elas mais falam quando eu pergunto a respeito do histórico, quando foi o diagnóstico, a grande maioria fala que ficou anos sofrendo e teve ou nenhum diagnóstico, né, ou diagnósticos errados. E o grande problema é que, como tem essa questão da medicação de urgência para alívio da dor, na grande maioria dos casos, quando é fibromialgia, ela agrava. Então, depois de anos mascarando a doença com analgésico, com anti-inflamatório, que na verdade só vai aliviar temporariamente o sintoma, mas a doença está ali ativa, isso só faz com que a doença se cronifique. E aí, quando ela vai se dar conta, meu Deus, é fibromialgia. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu ouvi dizer que a nutrição ajuda. Eu tenho que ir no reumatologista. Quando ela vai tomar as providências certas, né, necessárias, já cronificou. Então, ela já perdeu ali anos da qualidade de vida, né, de situações que ficou comprometido, porque como você falou no início, né, as questões sociais. A pessoa com dor, ela não vai sair, ela não vai querer se divertir. Vida familiar também fica comprometida. Então, quando essa pessoa se dá conta, o problema já cronificou a tal ponto, né, que ela já tem um CID, como você diz. Então, e no caso da fibromialgia é bem complicado porque ela não é uma dor pontual, né? Dói aqui ou dói aqui. Não, é uma fadiga e é uma dor generalizada, que fica difícil a pessoa até definir o que é que está acontecendo, né? Que médico eu posso buscar. Então, é bem complicado esse tipo de dor difusa. E também, até a fibromialgia, Maris, até a fibromialgia, muitas vezes, ela é mal diagnosticada também. Sim. Para o paciente ter fibromialgia, além de vários exames, ele tem que ter entre 12 e 18 pontos dolorosos. Existe um mapa corporal para dar esse diagnóstico. E às vezes chega paciente para mim dizendo que tem fibromialgia, mas não tem esses pontos, né, mapeados, os 12, os 18 pontos dolorosos. Então, é porque é muito mais fácil você dar um diagnóstico, né, para o paciente meio que te deixar ali. Infelizmente, o diagnóstico errado, ele acontece muito. E o tratamento só pode ser melhor efetivo quando o diagnóstico é adequado. Exatamente, com certeza. Agora sim, Tâmara, na sua experiência, por que mais em mulheres? Você observa isso na prática ou não? Isso é uma queixa mais comum. Essa queixa dolorosa crônica é mais comum entre mulheres mesmo? Na sua prática, é isso que você observa? Ou não? Não procede? Sim, totalmente. Totalmente. Mesmo os homens que eu já atendi com dor, eram dores agudas ou dores que com poucas sessões, poucos recursos, rapidamente se resolvia. E aí, como você me perguntou sobre minha prática clínica, nesses 6 anos de carreira, né, de experiência profissional, eu fiz uma pesquisa, um mapeamento de todas as pacientes que eu já atendi e eu descobri que elas tinham coisas em comum. E essas coisas em comum são mais ou menos o seguinte: são mulheres, a maioria das que sofrem com essa síndrome são mulheres na faixa de 30 a 40 anos, na vida adulta, né? Mulheres que têm problemas na área relacional, na área sentimental, quase todas que eu mapeei. Problemas ou estão separadas e foi traumática a separação, ou não estão sozinhas, né? Não tem um companheiro, um parceiro, e são mães, mãe solo, né? Cuida dos filhos sozinha e tem que trabalhar, e tem que cuidar da casa. São mulheres que têm carreira, a maioria esmagadora das mulheres que eu já atendi que tem essa dor tem profissão, tem nível superior, ou são empreendedoras, têm uma carreira, ou seja, são mulheres que vivem um nível de estresse muito alto. Elas precisam dar conta de muitas coisas e elas não conseguem fazer isso da melhor forma possível. Ao mesmo tempo, Marijara, que elas
também são mulheres vaidosas, mulheres que malham muitas vezes, que se cuidam, que querem estar bonita. Então, são muitas demandas por trás dessa mulher e ela acaba ficando com dores em diversos lugares. Já atendi mulheres com dor no pescoço, na coluna, no punho, no cotovelo, no antebraço, dor de joelho, mas a maior parte é coluna e ombro. A região assim de pescoço, ombro e coluna são as áreas que mais somatizam essa tensão, esse estresse e acaba se tornando dor física, E né? aí você vê como tem sentido, né? Dor mais prevalente nos ombros. É como se fosse aquela coisa assim: estou carregando o mundo nas costas. Exatamente. Tenho que dar conta de trabalho, de filho, de profissão, de pagar conta, de estar bonita. Tenho que estar bonita, tenho que estar apresentável, tenho que estar feliz, porque se eu não estiver feliz, isso vai comprometer a imagem, né? É muita cobrança, né, Tâmara? É muita cobrança. Muita cobrança, principalmente É. autocobrança, né? E eu me lembro rapidamente, só um exemplo, de uma paciente jovem, de mais ou menos 30 anos, dentro desse perfil todo que eu te falei aqui, que ela chegou para mim com dor de coluna. E graças a Deus ela falou comigo antes de fazer 4 meses, né? Ela falou ainda na faixa de 3 meses. Ela falou rápido. E aí a gente fez o tratamento dela, não tinha nenhum diagnóstico de patologia, não tinha nenhuma doença de coluna. Os exames todos normais, mas muita dor de coluna, ao ponto de não conseguir se agachar para lavar o banheiro dentro da casa, porque doía muito. E ela tomava tramal, opioides, medicamentos fortes, e ainda assim a dor não era sanada. Quando a gente Nossa. iniciou o tratamento dela, eu passei para ela essa questão holística, né? Falando sobre as questões emocionais, a organização da vida, que eu vou ensinar aqui para vocês, as áreas de prioridade. A gente fez um tratamento bem completo, além das técnicas de fisioterapia. Graças a Deus, em um mês, ela zerou a dor, sem remédio, sem nada. E ela já sabe hoje como manejar as questões dela. Então, ela não volta mais para a fisioterapia, para o tratamento, porque ela já sabe os gatilhos que vão gerar dor. Quando ela percebe aquela tensão, aquele dia que foi difícil, de ansiedade, aí ela já sabe quais recursos ela pode usar. Ela já comprou o rolinho, tudo que eu passei para ela em casa, sozinha, ser a gestora da própria Que legal. saúde dela, manejar a própria saúde, né? E isso você vai explicar, né, para o pessoal até o final. Ah, que Bom, bom! Aí, gente, uma estratégia legal, né? Assim, porque essa coisa de você se ter essa autogestão é importante. Porque, assim, é importante buscar o profissional. Eu sempre falo com meus pacientes o seguinte: você me procurou agora, eu vou identificar o que é que você está fazendo de errado, vou ajustar, vou te orientar como você vai gerir isso sozinha, sozinho, né? Porque você não vai ter que ficar com acompanhamento nutricional o resto da vida, não tem sentido. O importante é você assimilar o que eu vou te ensinar e aí daqui por diante você caminha sozinho. Você vai saber fazer escolhas no restaurante, né, no resort que você tiver no final de semana, na casa de amigos, no período de férias. Você vai ter que saber fazer escolhas alimentares. Você não vai ter que ter uma nutricionista a vida inteira te orientando. Então, essa orientação que a gente dá para que as pessoas né, tenham esse autocuidado, é super importante, porque ela vai identificando quando as situações vão chegar, né? Ela vai identificar quando ela precisa fazer uma escolha, e ela precisa ter essa autonomia. Então, eu achei super legal isso aí. Que bom que você vai falar isso até o final, porque eu acho que é super útil, né? A gente saber gerir a rotina, para não se sobrecarregar, né? Porque, assim, quem tem filho, casa, trabalho, mil coisas para fazer, acaba que, quando a mulher é aquela que se cobra demais, ela coloca tudo para ela resolver. O problema do marido, do filho, da casa, do vizinho, do cachorro, de todo mundo dentro de casa, ela tem que dar conta, ela tem que levar, ela tem que resolver, ela tem que comprar, né? Então, assim, a mulher tem muito isso. Por isso que quando eu pensei no tema, e linkar com as mulheres, eu falei, poxa, tem que ser alguém que tenha experiência na prática, porque, na verdade, são as mulheres as maiores prejudicadas, né? Quando a gente fala em sobrecarga, em somatização,
e tendo tudo isso como consequência um processo doloroso, crônico. Então, por isso que eu fiz o Sim, link aí com mulheres, porque eu acho que tem realmente tudo a ver, né? Deixa eu ver que total. horas são, para ver que tempo a gente ainda tem. É, falta, falta meia horinha, ainda dá tempo demais. Eu vou só falar aqui, gente, de duas outras situações, que a Tamara falou de algumas, né? E eu acho que tem essas duas situações que eu vou citar, são importantes também. Não sei se a Tamara tem experiência com elas duas, né? Ela já falou da fibromialgia, mas uma coisa que é muito comum e que acomete muito as mulheres é a enxaqueca, né? Eu recebo muito isso como queixa, dentre tantas outras, a enxaqueca, não só relacionada à TPM, mas às vezes uma enxaqueca que vai além do período, né, pré-menstrual ali. É uma coisa crônica mesmo. E isso compromete demais a qualidade de vida. E assim, né, puxando a brasa para minha sardinha, todo e qualquer processo doloroso crônico, a gente tem que abrir a cabeça também para entender o seguinte: tem a questão emocional? Tem, demais. Tâmara explicou super bem aí, né, as relações que as emoções negativas, mal administradas têm com dor. Ponto. E as questões emocionais? Ou alimentares, desculpa. Será que as escolhas alimentares que essas mulheres que têm essas dores crônicas, será que as escolhas alimentares delas estão realmente adequadas? Ou elas estão sendo mais um fator que está piorando o processo, cronificando o processo? Então, é isso que eu vou citar aqui rapidamente, né? Para poder também abrir mais esse ponto aí para a gente pensar. Não é só questão emocional. Às vezes o sedentarismo, né, Tâmara, é uma coisa também que piora, né? Fale um pouquinho sobre isso, que é um pouco mais da sua área do que da minha. Tá. Eu, na época da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um ano, Marijara, de extensão no ambulatório de enxaqueca. Você acredita? Legal. É, e lá na UNEB, eles têm um ambulatório muito bom de enxaqueca. Eles têm um projeto Legal. que trabalha acompanhando o paciente de enxaqueca. E quem está na liderança desse projeto é uma farmacêutica. Ela é doutora e ela é excelente. E eu aprendi lá muito sobre alimentação. Por exemplo, a gente recebia pacientes com crise de enxaqueca e ela ia conversando e a gente descobria que tinha pessoas que o gatilho da dor era abacaxi. Sim. Comia abacaxi, tinha É. enxaqueca. Tinha pessoas que o gatilho da dor era álcool, né? Tomavam vinho, tomavam cerveja e tinha crise de enxaqueca. Tinham pessoas que o gatilho era Sim. chocolate, comida com molho shoyu. Então é um mundo de possibilidades de alimentos e elementos, além das questões emocionais, das situações da vida, que Sim. podem se somar ou também isoladamente causar a Exatamente. enxaqueca. É. E muitas vezes o paciente não sabe disso e acha que é só o remédio, cefalívio, tal coisa, Exatamente. né? Eu aprendi até alguns nomes. Exatamente. E aí, como eu te falei, né, a questão de puxar a brasa para minha sardinha, a gente precisa, todo mundo que está assistindo aqui agora, que vai assistir depois, lembrando para quem está entrando agora, porque tem gente que está saindo, tem gente que está chegando, quem mandar um direct para mim dizendo quero minhas receitas, tá? Agora durante a live ou logo depois, vai receber uma relação com algumas receitas que eu selecionei super saborosas, saudáveis, antioxidantes, anti-inflamatórios, que vão atuar nessas questões dolorosas, se você tiver, ou não, tá? Porque, de uma maneira geral, são receitas que têm uma composição interessante e que vai beneficiar em outros aspectos também, tá? Então, quem tiver interesse, manda para mim lá o direct, que no final da live eu vou mandar, certo? Então, assim, essa questão alimentar, é importante a gente chamar atenção, porque quem sofre de questões dolorosas crônicas, né? Todas essas que a gente está falando aqui, outras mais que são muitas, talvez a gente não fale, né, todas, enfim. Mas é importante entender, gente, que a alimentação tem uma relação estreitíssima. Porque pare para pensar. Por mais que você tenha questões emocionais ou do seu estilo de vida, né? Que piorem a dor, que causem ou que piorem, lembrem que a gente ingere alimentos pelo menos 4 ou 5 vezes por dia. 4 a 5 refeições por dia. Todo santo dia. Então, se a gente for pensar, Dona Cleude quer, manda lá no direct, Dona Cleude. Quero minhas receitas. Ela está mandando por aqui. Eu vou mandar. Pode deixar. Então, assim,
é claro que a alimentação, ela vai ter gatilho, sim. Como a Tamara falou, né? A paciente fala, quando eu como chocolate, a enxaqueca piora. Quando eu tomo uma taça de vinho, a enxaqueca piora. Se eu chupo uma laranja, tem isso também, né? Abacaxi, por quê? Porque são frutas que estão no grupo das frutas cítricas. Frutas cítricas, vinho, chocolate, né? Que mais? Eu até trouxe uma relação aqui. Amendoim, queijo, são alimentos que são fonte de histamina. E essa histamina, para quem tem mais sensibilidade, né? Para quem tem permeabilidade intestinal aumentada, que é uma coisa importante também, ela vai funcionar como um gatilho. Não só para crise de enxaqueca, mas para reações alérgicas de pele, digestivas, mas mais assim, questões de pele, né? Prurido, coceira e enxaqueca. Então, é como se fossem gatilhos alimentares, assim como a emoção é um gatilho, né? Uma raiva, um aborrecimento, um momento de estresse é um gatilho para uma dor. Esses alimentos são gatilhos importantes para a dor também, principalmente para a enxaqueca. Então, por isso a importância da gente falar de todos os fatores relacionados e incluir a alimentação. Porque, como o Tamara falou, às vezes a pessoa está tomando ali cronicamente um analgésico super forte, está tomando remédio todo santo dia, porém está se bombardeando com alimentos que estão fazendo o efeito contrário. Ou seja, alimentos que estão inflamando mais, né, que estão piorando o processo de estresse oxidativo, e esses alimentos estão ali brigando com a medicação. E vai acabar que, no final das contas, ela não vai ter uma melhora, né, que seja tão significativa, porque a alimentação não está ajudando, né? Verdade, muito pelo contrário. O uso, na época que eu fazia esse estágio, eu lia bastante artigo para poder a gente escrever o TCC, e eu descobri que o uso crônico dos analgésicos e dos anti-inflamatórios para dor de cabeça gera como efeito rebote o quê? Dor de cabeça. E muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Dentro dos estudos isso já estava caracterizado. Então significa que se eu não compreendo que minha dor de cabeça é por conta de uma alimentação errada e tomo remédio com frequência, o efeito do uso desse remédio vai ser me gerar mais dor de cabeça. Olha que ciclo, né? Eu como errado, aciono o gatilho, tomo um remédio e com a frequência do remédio eu vou tendo mais dor de cabeça. Aí essa pessoa vai ter que aumentar a dose do remédio, tomar mais vezes, ir para pronto-socorro, para atendimento, tomar tramal na veia e fica assim, ó. E ela fica mascarando a dor e cada vez mais piorando, né? E outra coisa, você falou uma coisa importante, né? Quando eu citei a questão da hiperpermeabilidade intestinal, que é como se fosse uma porta que a gente está abrindo para tudo de ruim. Então, por exemplo, o glúten da farinha de trigo ali do pão, que a princípio, né, não tem um efeito ruim, não é veneno, mas para uma pessoa que tem uma hiperpermeabilidade intestinal, essa permeabilidade aumentada, ela já tem uma enxurrada de histamina no sangue por conta do consumo desses alimentos aí que eu citei, e ela está ali aleatoriamente fazendo tudo isso sem saber, sem ter noção de nada. Esse próprio excesso de medicação a nível intestinal só vai piorar a permeabilidade. Então vai abrir mais a porta para que mais de tudo que não deve, né, de tudo que o que é ruim para ela atravesse. Então imagine o ciclo vicioso que essa pessoa tá e ela não sabe que tá, né? E que cada vez a tendência é piorar, porque essa questão da medicação que você falou, eu não sabia. Da própria medicação piorar a dor. Eu não sabia disso, né? Então, é uma bola de neve, né? Uhum. Principalmente porque muitos desses medicamentos têm no princípio ativo deles cafeína na composição, Sim. né? Cafeína. Que pode ser também, muitas vezes, é gatilho para enxaqueca. Outra coisa também, Marijara, dentro da fisioterapia, que pode estar associada ou pode ser gatilho para enxaqueca, são disfunções da ATM, que é essa articulação temporomandibular. Então, um paciente que tem alguma disfunção na estrutura, né, na articulação, ou alguma disfunção muscular no masseter, que é o músculo principal da mastigação, pode ter dor de cabeça, enxaqueca, e aí a causa pode ser essa, ou pode ser também associada à alimentação, a estresse. Geralmente, dor, ela nunca é fruto de uma coisa só, né? De um fator só.
E também a gente tem as enxaquecas, que a gente chama de cefaleias tensionais, que acontecem por tensão muscular no pescoço. Uhum. Tensão nessa musculatura aqui. Então a pessoa às vezes fica assistindo com a cabeça para frente, com má postura. E o celular, Dia, né? E o celular de hoje em celular, dia? Assim, exatamente. Já cansei de ver no metrô, em outros lugares, o pessoal assim com a cabeça baixa, em um nível assustador. E aí, quando menos percebe, tá o pescoço todo duro, torcicolo, cheio de sim, tensão e gera dor de cabeça. isso, exatamente. É porque como se ela ficasse irradiando, né, aqui por trás, e ela começou aqui nessa região cervical. Pois é, gente. É Então, assim, esse tema dor daria uma live de umas 3 horas, né, Tâmara? Porque, assim, se a gente for realmente aprofundar, explicar os fatores causais, fazer os links com tudo do estilo de vida que contribui, se a gente pudesse expor isso, né, para o máximo de pessoas possível, acho que a gente ficaria aqui um tempão, não seria uma coisa tão rápida. Dá para fazer Porque uma tem semana de live só sobre dor. Exatamente, tem muita coisa para ser falada. E que, infelizmente, como a gente falou desde o início, as pessoas negligenciam muito, né? Ignoram muito a importância disso. Vai ali na farmácia, compra uma medicaçãozinha, toma, aliviou o sintoma, acabou, deixa para lá, de repente aquilo vem pior, ela vai, já toma uma medicação mais forte, não procura ver o que é que está causando. Uma coisa também interessante na enxaqueca é falta de hidratação. Olha que coisa básica, elementar, que é beber água. Então, a enxaqueca tem muita relação com baixa hidratação. Normalmente, as pessoas, quando elas que têm já crise de enxaqueca, novas crises têm relação com estresse, né, com noite mal dormida também, com o consumo desses alimentos que eu citei, que eu vou repetir, que são fontes de histamina, que também pioram a enxaqueca, que é vinho, queijo, chocolate, as frutas cítricas, né, abacaxi, laranja, limão, todos eles são fontes de histamina. Então, se a gente não tem uma enzima que degrada essa histamina, e é muito comum as pessoas que têm enxaqueca, que têm processo alérgico de pele, elas não têm essa enzima, né? Então, essa histamina fica solta no organismo e ela acaba atravessando a barreira hematocefálica lá, né? E chegando ao sistema nervoso central, vai piorar o processo da enxaqueca. No caso da pele, a mesma coisa. Então, entra aí a questão da permeabilidade intestinal, que eu falei no início também. Então, às vezes, a gente pensa em dor e só pensa em remédio, né? Como o Tamara falou no início, a pessoa não associa a dor a uma equipe interprofissional. Fisioterapeuta, ao médico também, o nutricionista. Por que não o nutricionista? Né? Tudo que a Sim. gente sente passa muito pelo que a gente come. Como eu disse, a gente come 4, 5, 6 vezes ao dia. E o pior de tudo, na grande maioria das vezes, a alimentação é muito parecida. O que você comeu ontem, pode observar, é muito parecido com o que você comeu hoje e vai ser muito parecido com o que você vai comer amanhã. A gente tem uma rotina alimentar, uma monotonia alimentar, que na maioria das vezes é a grande responsável por certos problemas. Porque todo dia o organismo está tendo contato com aquilo. E às vezes aquilo está fazendo mal e a gente não sabe. Ah, mas eu adoro laranja. Lá, estou tendo dor de cabeça todo dia, um exemplo, né? A laranja é uma fonte de histamina. Então, pode ser que ela se comporte aí como um gatilho para essa dor de cabeça que você tem. E você entendendo que laranja é uma fruta, que é saudável, que a gente tem que consumir fruta todo dia, você está ali ingenuamente consumindo essa laranja todo santo dia. E ela está sendo uma das grandes causadoras da sua enxaqueca. Então, por isso essa atenção, essa observação é importante. Né? Alimentar também. E também, Marijara, falta em nós a autoobservação. É uma questão social também que nós, mulheres e homens, vivemos em um mundo automatizado, principalmente hoje com a era digital, onde a gente faz as coisas copiadas, né? Vive no automático, não reflete, não faz reflexão sobre o que a gente come, como a nossa vida está, o que vale a pena, o que eu tenho que tirar. E a gente vai vivendo anos da nossa vida, entra e sai, Ano Novo, Natal, Páscoa, da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, chateado, insatisfeito, mas sem refletir. E essa falta de reflexão, falta de autoconhecimento é responsável também pelo adoecimento que a gente tem. Porque se eu não percebo, como é que eu não percebo
qual é o alimento que me causa enxaqueca, entende? Como é que eu sou dona do meu próprio corpo, eu que moro em mim, e eu como todos os dias, e eu não entendo, eu não consigo observar o que está acontecendo com o meu corpo, qual é a reação que aquele alimento me causa, quais são as sensações que eu tenho quando eu como aquilo ali. Então, falta na gente esse autocuidado, parar um pouco, sair do automático e começar a olhar para dentro da gente, para nosso corpo, para os nossos sentimentos, nossas sensações e começar a mapear, observar, olha, eu tô sentindo dor em tal lugar, quando eu como isso eu sinto aquilo, quando eu malho desse jeito eu sinto tal coisa, não é? Exatamente. E essa autoobservação é uma coisa que está sendo tão falada, né? Semana passada mesmo eu fiz uma live com um terapeuta e ele falou sobre as terapias indicadas, né, para essa questão de controle de estresse, para prevenir doença autoimune. E ele falou do mindfulness, né, da respiração, de buscar o autoconhecimento. E isso eu sempre falo, não é uma coisa de modismo, é uma necessidade pela sobrevivência. Já chegou nesse nível. Porque o que a gente mais vê hoje é problema emocional, é bipolaridade, ansiedade, é depressão. Tá uma coisa assim absurdamente, sei lá, a gente encontra em qualquer idade, sabe? Antigamente era um problema de pessoas mais velhas. Hoje não, você vê mulheres jovens de 20 e poucos anos com depressão, com ansiedade, sabe? Com compulsão Sim. alimentar séria, que ela não sabe o que fazer para controlar, com pensamento repetitivo, não tem autocontrole da mente. Então, assim, não são coisas, gente, bobas, não. E não é coisa de moda, não. É porque, né, passa muito por essa questão de sobrecarga mesmo, de automatismo, um mundo muito, como é que eu posso dizer, tudo muito automático, tudo para ontem. A gente tem que estar o tempo todo competindo para ser melhor do que alguém, porque senão... E se vive isso até que chega um ponto que o corpo grita, né? Ou vem lá um problema, ou vem um problema emocional que chega no limite do esgotamento que a pessoa precisa parar. Ou ela para, ou acabou tudo, né? Então, às vezes, a pessoa tem que parar por necessidade. Eu sempre digo assim, ó, comece antes que você precise. Tudo. Atividade física, cuidar da alimentação, autoconhecimento. Comece logo, antes de precisar. Porque, às vezes, quando precisa, já vem no nível tão sério, tão grave, que né? já é mais estressante. Quando você precisa, muitas vezes, já vai vir cheio de restrições, né? Porque enquanto a gente tem liberdade de escolher o que comer, eu posso escolher comer um pedacinho de bolo. Eu tenho liberdade para isso. Mas no dia que eu tiver com diabetes grave, né? Deus o livre, no dia que tiver com a doença, você não vai poder mais ter escolha. Você vai ser restrito. E aí você já vai ter que viver nessa prisão de ter desejo, de ter vontade, e não poder. Exato. Você falou uma coisa certa. Para equilibrar. Você falou uma coisa certíssima aí. É a liberdade. Quando a gente faz por livre e espontânea vontade, antes da doença vir, antes de precisar, você tem a liberdade. Então você vai se alimentar super bem e quando você tiver vontade, você vai comer uma coisa que teoricamente não pode, mas que você vai comer porque você se permite pelo fato de você, né, estar cuidando de tudo direitinho. Então isso lhe dá liberdade para você comer esse bolo, ou seja lá o que for, para o resto da vida, sempre com moderação. Então você tem liberdade, né? Perfeito. Tâmara. Exatamente. Não, essa conversa foi maravilhosa. Infelizmente, aí já são 5 para as 8. Já tem 1 hora que a gente está conversando. Nem parece, né? Rápido demais. Nem parece. E assim, é um assunto que realmente daria muita coisa. Eu fiz uma pauta aqui com algumas coisinhas que eu ia incluir, mas nem vai dar tempo. Mas assim, não vai faltar oportunidade, a gente pode depois pensar em um tema mais específico, alguma coisa que a gente não falou aqui, e você volta, tá certo? Para a gente poder um prazer. Continuar. Então, assim, gente, eu vou deixar você fazer agora, Tâmara, a técnica ou a orientação que você falou que trouxe, né? Eu quero que você explique como é que essa ferramenta funciona, para você passar para o pessoal, assim, uma ferramenta prática, gente, de aplicação aí para o dia a dia, tá? Que Tâmara vai explicar melhor para a gente. Eu prometo que eu vou falar bem rapidão. Não tem pressa, não, acho que tem uns 10 minutinhos ainda, né? Basicamente,
de uma forma bem resumida e superficial, eu vou explicar para vocês assim uma coisa que é muito importante, que eu chamo de W5Ps, que é o método que eu desenvolvi. São 5 pilares da fisioterapia para a pessoa que tem dor e 5 pilares de prevenção, porque não existe tratar sem prevenir, né? A gente precisa ficar bem. Então, os 5 pilares da fisioterapia, vou só citar aqui para vocês saberem qual é. Se você tem dor, seja ela qual for, dentro da fisioterapia, você precisa passar por esses 5 elementos, que é a liberação muscular, sempre a dor, na maioria das vezes, está associada a restrições musculares, né? Então, a gente precisa liberar essa musculatura. E eu escolhi passar uma técnica bem rapidinha, só vou falar essa técnica, porque não vai dar tempo de falar de todas, para vocês aprenderem a fazer em casa. Como fazer essa autoliberação muscular, que a gente chama de liberação miofacial. Vou dar um exemplo aqui. Musculatura do peitoral, né? A gente tem essa musculatura daqui de cima. Tá travando um pouquinho, mas acho que vai dar para ver. E aí você vai palpar a musculatura e você vai perceber se tem algum ponto, que a gente chama de ponto gatilho. E tem gente, inclusive, que pega aqui e fica surpreso, porque nunca imaginou que tinha dor nessa musculatura, mas tem dores acumuladas nessa região. Quando você encontrar o ponto, você pode usar uma bolinha, como essa aqui. Você pode usar um rolo de massagem, por exemplo. Ou você pode... tem aqueles canos de PVC, né? Para coluna, você pode deitar em cima deles. Essa técnica de autoliberação serve para qualquer musculatura do corpo. O princípio é, você tem que encontrar o músculo e você vai fazer uma pressão média em cima do músculo. Nem é leve demais, nem forte demais. Mas você vai sentir dor, você vai sentir um incômodo, como se tivesse machucado, inflamado. E aí você vai pressionar e fazer por 1 minuto movimentos circulares ou movimentos transversais contra a fibra muscular, para que você possa ir soltando aquela tensão, aquela aderência, até que você sinta o relaxamento. Essa técnica é maravilhosa, tanto para fazer sozinho, como dentro da terapia. A gente utiliza muito, tem resultados incríveis, trata mesmo e restaura a musculatura de maneira imediata. Às vezes a pessoa pode ficar um pouquinho dolorida no dia seguinte, mas você pode fazer para qualquer músculo, como eu falei, essa região aqui da ATM, né? O masseter, você faz da mesma forma, bota os dedos aqui em cima da musculatura, busca tensão e vai massageando. É muito libertador. Quando você aprende a fazer isso, você aprende a se cuidar sozinha também, né? E com essa bolinha eu acho que facilita bastante, né? Porque ela já tem é um material que faz massagem, né? Isso. Pode ser com a mão, pode ser com a bolinha, com um rolo de massagem. Já tive paciente que fez com cano de PVC e teve o mesmo resultado, tá? Sim. Então, a gente tem a liberação muscular, que é uma técnica que não é medicamentosa, mas resolve a dor, como o tema da nossa live, né? A gente tem também a mobilização articular. Não vou falar muito sobre isso, mas só para vocês saberem que o tratamento com mobilidade também é um recurso não medicamentoso para dor. Fortalecimento lá da reabilitação. Porque muitas vezes você tem um músculo que está em desequilíbrio, tem um que está mais forte, outro que está mais fraco, e isso acaba gerando dor, dores articulares, dores musculares. Então, o fortalecimento adequado da musculatura é um analgésico, né? Uma forma de resolver a dor. Inclusive, 80% da população que sente dor de coluna resolve a dor somente com o exercício físico, com atividade física. Exatamente. No caso, até a musculação, né, especificamente, eu sempre digo assim que musculação a gente não tem que ver como algo, sei lá, uma coisa trabalhosa. Gente, musculação é o básico. E musculação, quando a gente fala, não é altas cargas, não é um treino de hipertrofia, não. Você ter uma carga moderada que promova um certo esforço, né, Tâmara? Porque nesse esforço você está tendo um fortalecimento da musculatura articular, então joelho, ombro, quadril. No momento que você fortalece essa musculatura, você está prevenindo, inclusive, né?
lesões futuras, Muito. dores futuras. Sim, exatamente. E aí a gente tem na sequência o alongamento. Alongamento, as pessoas não dão valor ao alongamento, mas eu falo para os meus pacientes assim, alongamento deveria ser igual a escova dente. Deveria ensinar desde pequenininho para a gente fazer todos os dias. Verdade. Porque alongamento melhora a circulação sanguínea, previne lesões, restaura a musculatura. Se a gente se alongasse mais, a gente tinha menos. É um fato científico. E, por fim, a funcionalidade. O que é a funcionalidade? É a gente ser ativo, é a gente trabalhar, ter participação social, passear, fazer as nossas tarefas do dia a dia. Isso também é um recurso da fisioterapia, né? A função, que é muito importante para o alívio da dor. Quando a pessoa está sedentária, está acamada, está para baixo, ociosa, a dor se instala e é mais difícil de se tratar. Então, esses são os 5 P's da fisioterapia que a gente utiliza para planejar o tratamento de um paciente e para conduzir o paciente à recuperação. Para fechar, eu vou falar agora dos 5 P's da prevenção. Eu criei essa pizza, né? Esse esquema aqui para mostrar aos meus pacientes. Talvez não dê muito para ver, mas basicamente a ideia é que você aprenda que a sua vida, você que tem dor, eu, todos nós, ela tem áreas que precisam de atenção. E aqui eu coloquei no esquema 5 áreas que eu considero muito importantes. Isso daqui, Marijara, eu desenvolvi baseado naquela pesquisa que te falei das mulheres, 6 anos acompanhando mulheres com dor, tá? Então, quais são as áreas que a gente precisa dar atenção? Espiritualidade, e aqui eu não estou falando de religião, né? Mas nós somos seres espirituais também, e por isso nós precisamos ter meditações, reflexões, esse contato com o divino, para que a gente também tenha saúde nas 3 esferas da nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa que não dá atenção para essa área, ela pode estar com a vida desequilibrada também, e isso gerar adoecimento. A gente precisa encontrar o equilíbrio das áreas da nossa vida. Porque se minha vida é 99% trabalho, significa que as outras áreas estão gritando, estão em defasagem. E a gente precisa ter consciência de que áreas são essas e como redistribuir o meu tempo, a minha energia para equilibrar essas áreas. Então, espiritualidade, autocuidado. Aí, autocuidado, a gente pode falar de alimentação, de exercício físico, da parte estética, da saúde mental, tudo que tem a ver comigo, com o meu eu. Eu sou uma plantinha, né? E eu preciso botar adubo, água para ficar bonita em todas as áreas da minha vida. E a gente tem também, nesses 5 P's aqui da prevenção, a organização dos ambientes. Tem estudos que mostram que um ambiente de trabalho, o ambiente da sua casa sujo e desorganizado, tem o poder de interferir no seu humor e no comportamento das pessoas dentro da casa ou do ambiente de trabalho. Então, é importante a gente também cuidar da organização e da limpeza do ambiente, porque isso vai melhorar a nossa dor de forma indireta. Isso vai prevenir o adoecimento, o estresse, a agonia, né? Que a gente muitas vezes fica por conta das circunstâncias do ambiente que a gente está. A gente tem também o P de trabalho. E aí tem gente que pode falar assim, mas eu não trabalho na rua, não tenho uma carreira. Não importa. Nós tem aquele ditado, né? Que o trabalho dignifica o homem e a mulher. Então, seja lá qual for o seu trabalho, pode ser fazer unha, pode ser fazer comida, cuidar de uma criança, que aquilo seja algo funcional para você, que aquilo seja prazeroso, que você faça com qualidade, que traga sentido para sua vida, porque isso é uma forma de você prevenir o adoecimento também. E por fim, a gente tem aí os relacionamentos. Então, o que eu quero dizer com isso, Marijara? Tem pessoas que vivem, por exemplo, só para a espiritualidade. Sim. Eu faço diagnóstico com minhas pacientes disso daqui, ó. A gente pontua e identifica qual é a área que tem mais demanda e a área que está em defasagem.
Então tem gente que, por exemplo, vive na igreja, ou vive no terreiro, ou vive em algum lugar, 24 horas aquilo ali. Não se cuida, não cuida da casa, do Exatamente. seu ambiente de trabalho, não trabalha, É. não tem tempo para relacionamento, para tomar um café, para ir na casa da mãe e do pai. As outras áreas estão abandonadas. Uhum. E quando menos a pessoa percebe, ela está desequilibrada, adoecendo, sem prazer na vida, porque não está colocando as coisas em ordem. Então, não dá para falar tudo, mas basicamente são esses 5 P's da fisioterapia, os 5 P's da prevenção, para que a gente encontre equilíbrio na nossa vida, né? Sim, que bom. E assim, mesmo não dando para detalhar tanto por causa do tempo, mas eu acho que o que você citou aí já é suficiente para a gente começar a repensar mesmo, né, esses comportamentos, essas atitudes, porque, como a gente está falando desde o início, tudo começa lá atrás, às vezes, de uma maneira imperceptível, e daquilo vai surgindo um problema, que depois vai surgindo outro, e a gente somatiza mais com a emoção errada, e aí vem o sedentarismo, vem uma alimentação ruim, vem uma automedicação, e vai criando aquela bola de neve e chega um ponto que você, lá na frente, você descobre um diagnóstico, sei lá, uma fibromialgia. E aí ela nunca vem sozinha, né? Porque a doença autoimune, ela nunca vem sozinha. Aí você descobre a fibromialgia e outra coisa. Então você já perdeu anos da vida sentindo dor, sem qualidade, né? Então, gente, vamos arrumar a casa antes dela ficar bagunçada de verdade. Vamos arrumar enquanto ela ainda não está tão desarrumada, para justamente prevenir, né, Tâmara, esses males maiores. Então, assim, foi um papo maravilhoso, eu adorei, certo? A gente vai pensar assim num outro temazinho, alguma outra ponta aí que a gente não falou, para em uma próxima oportunidade a gente poder aprofundar mais, tá bom? Porque eu acho que é um tema super válido. Eu sempre gosto de falar de prevenção, eu trabalho com prevenção, e eu acho que prevenção é o caminho, porque não adianta a gente estar tratando quem já está doente, né? Se a gente puder evitar, ajudar as pessoas a não adoecerem, eu acho que o caminho é esse, né? Sim, com certeza. Quanto Eu menos, melhor. também tenho a mesma, eu também tenho a mesma linha de pensamento, tanto que eu prezo por ensinar, né, as minhas pacientes, e até aqui no Instagram também, eu falo sempre da gestão da saúde, né? Sim, Meu desejo é que os meus pacientes, as pessoas que estão ao meu redor, se tornem gestores da própria saúde isso. e não dependentes de medicamento ou de técnicas ou de profissionais. É Exatamente. possível. É possível, com certeza. Então, pronto. Um beijo no coração. Obrigada por ter aceitado o convite, né? Você, assim, muito conteúdo, muito conhecimento, muita prática, tem muita coisa para passar. Por isso que a gente vai marcar um outro momento, organizar aí uma outra live com um tema parecido, tá bom? E aí, quando estiver mais perto, a gente organiza o tema, vai divulgar, tá, gente? E aí, para fechar, quem chegou agora e tiver interesse em receber uma relação com algumas receitas anti-inflamatórias, antioxidantes, certo? Super nutritivas, cheia de fitoquímicos, manda um direct lá para mim, quero minhas receitas. E finalizando aqui a live, eu vou mandar o arquivozinho para todo mundo, tá bom? Pois é, Kátia, exatamente. Kátia falou aqui, ó. Que bom que você gostou, Kátia. Obrigada. O básico e essencial, exatamente, que precisamos fazer. A prevenção, né, gente? É cuidar do que pensa, é cuidar do que come, é cuidar do que fala. Isso é básico para qualquer pessoa. Tá bom, gente? Um grande beijo, boa noite para vocês. Beijo, Tama. Obrigada, viu, Marijara? Foi uma honra, me senti muito honrada pelo seu convite. Muito obrigada. Beijo, boa noite.